Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nosso texto é Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Texto conhecido de todos os evangelistas da igreja aí, de toda a igreja praticamente. Nenhum outro é o tema da mensagem. Atos capítulo 4, eu vou ler, os irmãos mesmo assentados. Acompanhe a leitura e em seguida estaremos orando ao Senhor. Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Gostaria que vocês lessem esse versículo em alta voz aí, todos. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de abrir a tua Santa Escritura e tirar dela tudo aquilo, Senhor Deus, que o nosso coração, a nossa alma precisa ouvir do Senhor. Nos abençoe, Senhor Deus, para que possamos nos alegrar nesses versículos bíblicos e aprender mais do Senhor e do seu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, nós podemos dizer que estamos lendo em alta voz aquilo que está escrito. Estamos repetindo, estamos falando aquilo que está na Bíblia. Não estamos falando nada novo. Estamos simplesmente repetindo, lendo em alta voz aquilo que está na Bíblia. Aquilo que está na própria Bíblia, escrito na própria Bíblia. E o fazemos pela fé. Pela fé nós declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus. E a nossa fé leva a olhar para a palavra de Deus e ver realmente se nós estamos lendo aquilo que está escrito. E aí eu gostaria de ajuda muito hoje do Eric, de quem está lá, né? Para colocar as referências bíblicas aí. Primeiro, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, diz que as profecias nunca foram escritas por vontade de homem algum, mas homens santos falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então as profecias nunca foram por vontade de homem algum, nunca foram faladas por vontade. Tive vontade de escrever e vou escrever uma coisa que agrada a Deus. Não, não foi isso. Foram homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram a Bíblia. Atos 4:12, a palavra de Deus, essa palavra inspirada, ela é viva. Ela se move, ela faz aquilo para qual é a enviada, como diz Isaías 55:11. O Atos 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, ela é penetrante mais do que espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Então essa palavra inspirada pelo Espírito Santo não poderia ser uma palavra qualquer, por um homem qualquer, escrita por um homem qualquer, mas é uma palavra que ela é viva e santifica, ainda diz a palavra. João capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na verdade, a
tua palavra é a verdade. Então veja quantas coisas que tem na palavra de Deus, testificando que a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a palavra que viva e eficaz, a palavra de Deus, ela não foi escrita por homem algum. Também acredito numa graça de Deus, escrita em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça é externada pela fé, pela fé no Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus. Então essa graça é externada pela fé, quando ouvimos a palavra de Deus. Quando ouvimos o Evangelho, quando ouvimos a palavra de Deus, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então quando ouvimos a palavra de Deus, nós então, essa graça manifesta, ela externa aquilo que foi colocado dentro de nós. Assim sendo, diz a Bíblia em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é um poder, não é simplesmente uma vontade de homem, é um poder de Deus para a salvação. No texto lido, Atos 4,12, o apóstolo Pedro nos mostra coisas que são únicas, que nos levou a pensar nesse tema, nenhum outro. E eu quero tirar os 3 pontinhos, usar esse tempo que tenho, para a gente analisar esses 3 pontos dentro desse versículo. Primeiro ponto, nenhum outro está o poder de salvar. Em nenhum outro está o poder de salvar. Justamente para centralizar em uma pessoa só. Então o que a Bíblia está dizendo? Que em nenhum outro. Em nenhum outro está. Noé foi o pregoeiro da justiça, foi aquele que fez a arca, foi aquele que Deus levantou para aquele momento. Mas não está em Noé o poder de salvar. Abraão foi o homem que Deus chamou, sai da sua casa, da sua parentela, vem para uma terra. Abraão saiu, Abraão obedeceu, Abraão é o pai dos que creem, Abraão tem a promessa, Abraão é o abençoador de toda a família. Diz que Deus disse para ele assim, que ele sairia e seria aquele que iria abençoar todas as famílias da terra. Abraão não tem esse poder de salvar. Moisés foi aquele que foi chamado para tirar o povo do Egito. O povo estava escravizado lá no Egito. Deus teve misericórdia quando ouviu o clamor do povo. Então tem um encontro maravilhoso com Moisés. Se manifesta a ele, fala para ele, vai tirar o meu povo do Egito. E depois disso ele tira o povo do Egito, passa um grande milagre, passa o Mar Vermelho, mas chegando do outro lado, Moisés escreve as leis de Deus, mas Moisés não tem o poder de salvar. Depois de um homem tão importante como Moisés, tem Samuel, um grande homem, um grande juiz e sacerdote, homem muito respeitado dentro do povo, mas Samuel não tem o poder de salvar. E depois nós encontramos em seguida Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem, como já foi falado hoje de manhã, um homem que realmente fora levantado pelo Senhor. Mas Davi
não tem o poder de salvar. Depois de homens importantes como Davi, tem João Batista. E João Batista é o homem que Jesus testemunhou dele. Falou que não haveria homem maior, nascido de mulher, do que João Batista. Mas João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 27, Evangelho de João capítulo 1, versículo 27, olha o que o próprio João Batista diz. Evangelho de João capítulo 1, versículo 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparcas. João Batista estava se referindo a Jesus. João Batista não tinha o poder de salvar. Também não tinham o poder de salvar todos aqueles homens, pescadores, coletores de impostos, os quais Deus os chamou para ser apóstolos. Deus chamou 12 deles, 12 apóstolos, e aqueles homens andaram com Jesus. Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, o seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão e Judas Iscariote, Simão Cananita, Judas Iscariote e Tiago, filho de Alfeu. 12 homens, Jesus chamou, vinde após mim, e estavam com eles, mas aqueles homens também, nenhum deles tinha o poder de salvar. Então a salvação está centralizada numa pessoa somente, numa pessoa apenas, que é Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso tira de nós toda a oportunidade ou o desejo de tirarmos os olhos de Cristo e olhar para alguns homens, figurões, algumas pessoas importantes da palavra de Deus. Tira os nossos olhos disso e coloca os nossos olhos em Cristo, apenas em Cristo Jesus, que é o Salvador. Se você não entendeu e creu na palavra que a salvação não está em nenhum outro, já valeu. Nenhum outro quer dizer que a salvação não está na igreja. A salvação não está na igreja. A igreja não salva. A igreja é a reunião dos salvos. A igreja entra aqui, pessoas que já foram salvas se formam igreja. A igreja não salva, o batismo não salva. Não adianta ir na água, se molhar todo, entrar naquele batistério, se realmente não foi salvo pelo único meio de salvação que é Jesus. Por isso que Pedro diz, não há nenhum outro. As obras não salvam, nós já lemos que obras não salvam. Salvação está só em Jesus. Segundo ponto, nenhum outro nome há dado entre os homens. Isso é interessante, isso é muito importante. Veja quanta coisa interessante tem nesse versículo que diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome há dado entre os homens. O único presente que foi dado veio do céu. O único presente para os homens que Deus deu veio do céu, dado por amor, um presente de amor. Deus amou de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o presente vindo do céu, único e não há outro. Em nenhum outro há dado entre os homens que fora dado como presente.
ele deixou a sua glória para vir. Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 8. Sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e servo humilhou-se ainda mais até a cruz, e morreu a sua morte de cruz, por amor, simplesmente porque nos amou de tal maneira. Esse é o nosso único Deus, dado dos céus, ele habitou entre nós, ele veio do céu. João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, viveu como um de nós, viveu nos dando testemunho de que era possível viver aqui sem pecar. Esse homem que veio do céu, o único que viveu sem pecar. É um presente que veio para nos presentear. Presente foi dado do céu para nos presentear, porque estávamos mortos em ofensas e pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1. Nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, diz a palavra de Deus, mas ele veio e nos presenteou com a vida. João capítulo 10, versículo 10, diz, dou-lhes a vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Veja que contraste de mortos em ofensas e pecado, mas eu vim para que vocês tenham vida, e eu dou-lhes essa vida para vocês. Estávamos cansados e oprimidos. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Estávamos cansados e oprimidos, e ele nos deu a sua paz. Entramos no estado de paz. João capítulo 14, versículo 27. Dou-lhe a paz, não como o mundo dá, mas a paz verdadeira. Eu vos dou a minha paz. Estávamos destituídos da glória de Deus, João 3,23, porque todos pecaram, destituídos da glória de Deus. Ele veio e nos deu perdão, e nos adotou como filhos, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder de ser feito filhos de Deus, aqueles que estavam destituídos da glória de Deus, aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam sem esperança. Sim, mas agora ele nos presenteou. Um presente tal que passamos a ser adotados por Jesus Cristo como filhos de Deus. Estávamos em trevas e ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as boas virtudes, as coisas maravilhosas que Deus nos transformou, que Deus mudou a nossa vida, que tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Ele é esse presente de Deus para nós. Que maravilhoso presente nos foi dado. Que maravilhoso presente nos foi dado. Então, quando Pedro está dizendo, em nenhum outro há salvação, em nenhum outro. Esse presente foi dado, e em nenhum outro foi dado como presente. E em terceiro lugar, nenhum outro amou tanto o pecador. Nenhum outro amou tanto você como o único Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que amou com uma mensagem dura para si mesmo. Deus, Jesus nos amou com uma mensagem dura para Ele mesmo. Olha que mensagem. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu. Olha que mensagem. A mensagem de morte para Ele. Essa é a mensagem de vida para vocês. Quando ele diz amou de tal maneira que deu o seu Filho, ele está dizendo, Deus provou esse amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele preveniu seus discípulos no seu sofrimento, na sua morte,
Mateus capítulo 16, versículo 21. Ele diz que iria, já foi até comentado aqui, que ele avisou que iria morrer. Mateus capítulo 16, versículo 21, gosto muito desse texto da palavra de Deus, principalmente o capítulo 17, de 1 a 5, foi uma das primeiras mensagens que eu ouvi. Mas o versículo 21 diz: desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Importa ir, importa sofrer, importa morrer. Era necessário, essa era a mensagem para si mesmo. Testemunhou com suas marcas e seus sofrimentos. Testemunhou para os seus próprios discípulos depois da sua ressurreição. Uma mensagem que ele diz em Lucas capítulo 24, versículo 39. Lucas 24, versículo 39, ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, ele ainda pôs, por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: tende aqui alguma coisa que comer. Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha, e ele repete essa palavra lá de Mateus 16, 21, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para que compreendesse as escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vocês são testemunhas. Importa a mim que eu vou sofrer e ser morto por vocês. Nos amou com uma mensagem que não levava em conta a dor. Ele não levava em conta a dor. Isaías capítulo 53, os seus versículos 3 a 7. Isaías 53, de 3 a 7, diz: e ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda para os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo que foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com os ricos na sua morte, e ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano. Já passei até do 7. Mas está aqui: ele foi oprimido e afligido, e não abriu a sua boca. Acho que eu comecei a ler 7, eu quero começar a ler do 3. Era desprezado e o mais rejeitado. Então, entre os homens de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E reputamos como aflito de Deus e ferido de Deus e oprimido. Ele nos amou com uma mensagem que não levava em conta a dor. Mas também ele nos amou com uma mensagem dura para os desobedientes. Lucas capítulo 13, o versículo 3,
Evangelho de Lucas, capítulo 13. O versículo 3 diz: Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele estava dizendo, e eles estavam colocando o que havia acontecido com os galileus. E na concepção daqueles homens era que os galileus tinham errado. E muitas vezes nós ficamos olhando para a vida das pessoas dizendo, eu não erro desse jeito, eu não fumo, não bebo, eu não roubo, eu não mato. E Jesus disse, se vocês não se arrependerem, de igual modo perecereis. É a mensagem dura. Lucas capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa mensagem é dura. Aqueles que não creem, aqueles que têm outros deuses, e não somente Jesus como centro da sua vida, como o único, diz que ele não crê em Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. E se ainda precisa de mensagem dura para lhe despertar, vejamos Apocalipse capítulo 20. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim, de 13 a 15 diz, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. É uma palavra dura. Mas toda essa palavra dura não são palavras duras quanto ele disse para ele mesmo. Eu vou morrer por vocês. Para concluir, nenhum outro deu tanta oportunidade. Nenhum outro deu tanta oportunidade de salvação. Tanta oportunidade de esperança. Nenhum outro deu tanta oportunidade de esperança para cada um de nós. Isaías 55, 6 diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Isso é uma oportunidade de esperança. Invocai-o enquanto está perto. Isso é a palavra de Deus nas nossas mãos, nos orientando, o Espírito Santo nos convencendo. Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 8. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. No início do 8 diz, não endureçais os vossos corações. Se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. E como nós estamos no mês da família, estamos aqui família, esse projeto de Deus, nós estamos entrando num mês onde vamos estar trabalhando com as famílias, e Jesus tem um texto maravilhoso na sua palavra,
um encontro com alguém que precisava tanto, que desejava ser salvo. Em Atos capítulo 16, versículo 31, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua família. Irmãos, a mensagem está aí. A mensagem está aí. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome é Jesus. É somente Jesus. Se você quer salvar a sua vida, quer salvar a sua família, procure Jesus. Olhe para Jesus. Creia em Jesus. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que não devemos deixar para amanhã. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Curva a sua cabeça, vamos orar. E hoje Deus possa falar ao teu coração. E ao sair daqui você saia diferente. Não saia como você entrou, mas saia pensando que Jesus é aquele que você tem obrigação de procurá-lo, se é que você tem amor pela sua própria alma. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. A palavra que Pedro diz com toda ousadia diante de situações adversas, mas ele se levantou com essa palavra. Em nenhum outro há salvação. Nem no céu, nem debaixo, nem na terra, nem debaixo da terra. Porque nenhum outro nome foi presenteado, foi dado para os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome. Só Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que possamos crer, que possamos recebê-lo, que possamos amá-lo, que possamos adorar, que possamos nos referir a esse Deus como santo, santo, santo é o Senhor, sempre santo. O Cordeiro de Deus que é digno de abrir os selos, o Cordeiro de Deus que é aquele que todo joelho se dobrará diante dele. Que Deus seja louvado, que cada um nesta noite aqui possa, Senhor Deus, erguer a sua voz e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.